TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida. Você que assiste assiduamente, tem acompanhado a TV Menorá, que através dessas mensagens, através do seminário, de toda a programação, você recebe então a edificação espiritual, porque sempre queremos, né? O nosso objetivo é que você cresça espiritualmente, tenha a tua relação, tua comunhão com Deus, para que nós todos possamos ser edificados pelo Senhor, ser vasos úteis, né, para o plano de Deus, para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E hoje a nossa convidada que vai dar o seu testemunho devido àquilo que Deus trabalhou no seu coração é a Carol Adorno, de São Paulo, capital, e já está há muito tempo na igreja, desde o início da igreja de São Paulo, e tem muitas coisas para compartilhar conosco da sua experiência com Deus. Como foi que o Senhor trabalhou no seu coração? Tudo bem, Carol? Tudo bem, boa noite a todos. Tudo começou quando os meus pais conheceram uma empresa em que tinha uma irmã da igreja, e ela começou como se fosse um grupo familiar lá, né? E aí os meus pais começaram a frequentar, e eu e meus irmãos também, né? Então o Senhor ganhou todo mundo dessa forma, foi todo mundo mais ou menos junto. Então a gente aceitou Jesus, a gente tinha muitos conflitos familiares, né? Então, nessa época, a gente ia os 5, a gente vivia chorando lá, e o Senhor fazia grandes coisas assim no nosso interior, e a gente não entendia muitas coisas, né? Mas aí todos nós nos batizamos, né? Praticamente na mesma época, acho que com um mês de diferença, mais ou menos. Isso já faz acho que uns 9 ou 10 anos, né? Se não me engano. Mas assim, o engraçado é que da minha história, eu fiquei indo e vindo da igreja, né? Então, com 6 meses que eu tinha me batizado, já começou a acontecer algumas coisas e que eu não tinha discernimento na época, que começou a me afastar, né? Das coisas do Senhor, das coisas da igreja. Só que eu não entendia que eram provações, que eram tribulações e que eu precisava perseverar, né? Então, muitas coisas foram me levando para o mundo, e também na época da faculdade. Então, você tem muita oferta das coisas do mundo, né? E até as pessoas com quem você convive são assim, né? Então, eu fiquei, acho que nessa brincadeira até por tempo atrás, né? De entrar e sair da igreja. Só que Deus nunca me abandonou, né? E mesmo quando eu estava afastada, em alguns momentos que eu orava, eu pedia para o Senhor não desistir de mim, né? E que eu queria servi-lo, eu queria que a vontade dele se cumprisse na minha vida, né? E, na verdade, agora há pouco tempo que eu acho que eu me entreguei mesmo, assim, de falar: Senhor, eu não sou capaz, por mim mesma, de te obedecer. Mas me capacita, né, Senhor? Faz com que me leve a te obedecer, né? Porque eu não consigo. Eu, por mim mesma, eu vou correr para o mundo, eu vou continuar gostando das coisas do mundo, vou continuar tendo prazer nas trevas, né? E quando a gente tem essa revelação, a gente tem que pedir para o Senhor, né? Quando a gente olha que a gente ama as trevas, a gente precisa pedir para que Deus tire isso do nosso coração, né? Para que a gente seja limpo e purificado mesmo para o Senhor, até que Ele volte. E o que vinha na tua cabeça, assim, que fazia você esfriar na fé, né? Porque todos nós passamos por essas tribulações, a gente vem sentir aquele fervor do Senhor, mas daqui a pouco falta aquela perseverança, aquele momento de perseverar na verdade, o que fazia você, de repente, não querer mais, porque todos nós, né, a pessoa que está nos assistindo hoje também já sentiu nessas sensações. Na verdade, eu não sei explicar exatamente o que passava pela minha cabeça, mas eu sei que era muito sutil, assim. Então, porque sempre que eu estive em casa e meus pais saíam para a igreja, eu ia junto. Só que quando eu não estava em casa, eu não me esforçava para ir. Então, se acontecia alguma coisa, se eu tinha
alguma outra proposta, eu acabava indo fazer outra proposta, que na época, sei lá, de repente era o que eu mais gostava no mundo, né? E o Senhor trabalha isso em mim para tirar esse prazer, né, nessas coisas. E o que eu sei é que eu ia saindo aos poucos. Então, às vezes eu não ia num culto, às vezes eu não ia no outro, às vezes eu estava com preguiça, não orava e lia a Bíblia antes de dormir. Às vezes estava com pressa, acordava e não lia a Bíblia e orava antes de sair de casa. Então tudo foi muito sutil, né? E quando eu parava para ver, eu já estava fora da igreja. Então não foi consciente assim no sentido de vou dar um passeio lá no mundo e já volto, sabe? Mas era sutil. Então quando eu me dava conta, eu já estava sem orar, sem ler a Bíblia, sem frequentar a igreja, sem comunhão com os irmãos, deixando de dar dízimo, deixando de ofertar. E quando eu olhava, você falava, putz, agora eu preciso voltar. E às vezes eu voltava. Em alguns momentos eu tive essa dificuldade de voltar também, até por conta do meu relacionamento com os meus pais, né? Porque eles não se agradavam de algumas coisas que eu praticava. E aí, na verdade, tudo começou a se abrir quando os meus pais foram pedir perdão para mim, né? E aí foi quando Deus começou a mover muitas coisas para que hoje eu sinta que eu estou mais firme e que eu estou perseverando. E eu espero que o Senhor me capacite a perseverar até o fim. Porque o diabo anda em derredor e ele sabe quais são as nossas fraquezas. E claro que ele vai se utilizar disso para tentar nos tirar, né? Só que o Senhor é mais forte do que todas as coisas e eu creio que se a gente se humilhar na presença do Senhor, não só eu, mas todos nós, vamos poder estar junto e ser purificado a tempo de ir para as bodas. E no início você falou que vocês vieram para o Senhor, toda a família, porque precisavam de uma restauração familiar, né? E agora chegou a mencionar que eles vieram e pediram perdão, né? Isso de um espaço de tempo bem grande, né? Então a gente vê que Deus faz aos poucos, porque a iluminação do Espírito vem aos poucos, né? Como que era esse relacionamento e o que Deus já fez na tua vida com a tua família? Mais ou menos assim. Meus pais, eles discutiam muito. Era quase todos os dias, né? E eu e meus irmãos, a gente nunca se intrometeu, mas isso afetava de alguma forma, né? A gente ficava meio oprimido, assim, ficava meio triste, porque meus pais sempre brigando. E aí você tenta entender com a razão, né? Quem tá certo, quem tá errado. Ou se os dois estão errados, né? Que era... Oi? Tomar partido de algum? Eu tomava na maioria das vezes, assim, mas não falava, né? Mas também não é assim, né? E hoje em dia melhorou muito o relacionamento entre os meus pais, dos meus pais com a gente. Eles ainda discutem, né? Porque eu creio que o Senhor quer consertar muitas coisas e tem sempre muitas coisas para serem perdoadas e para pedir perdão e para liberar, né? Mas hoje, quando eu vejo os meus pais discutindo ou quando eu vejo eles brigando comigo ou com os meus irmãos, né? Eu vejo diferente, eu já vejo que é o Senhor trabalhando, né? E eu sei que é para que eu tenha esperança, porque toda a tribulação é para um fim proveitoso, né? É diferente do que antes, que era só destrutivo, né? Então, agora é construtivo, é para uma edificação espiritual. Então, eu creio que tem melhorado, mas ainda precisa de muita melhora, só que a diferença é a esperança que eu tenho em olhar. Então, é claro que às vezes eu me entristeço, né? Quando tem alguma briga, alguma discussão em família, mas eu vou para o meu quarto, eu oro, eu choro, e eu entrego para o Senhor, né? Porque eu sei que é para um fim proveitoso, eu sei que é para crescimento. E esse perdão, como é que foi, né? Como que Deus operou da forma que tocou tanto, que gerou essa vontade de tu te firmar ainda mais no Senhor? Há uns 8 meses atrás, mais ou menos... 8 meses atrás, não. Durante mais ou menos 8 meses, eu morei fora da casa dos meus pais, né? Então, para quem conhece a cidade de São Paulo, sabe que é gigante. E a gente mora na Zona Sul, e eu fui morar lá na Zona Leste.
de ônibus em torno de 2h30 para chegar, né? Aí eu sei que quando eu fui morar lá, meus pais ficaram muito tristes. Só que o Senhor me avisou para eu não ir, né? Morar lá, só que já estava tudo pronto. Quando eu fui perguntar pro Senhor, já estava tudo pronto. Já estava com casa alugada, já estava com a chave, já estava com tudo comprado já para casa. Eu falei, ué, como é que agora eu vou voltar atrás, né? Ainda meio que questionei o Senhor, não tem como voltar atrás, agora eu vou ter que ir. E fui. Só que o Senhor me avisou para eu não ir, né? Mas eu creio que Ele permitiu porque era para que eu aprendesse muita coisa, né? E foi grandes experiências que eu passei nesses meses fora de casa. E aí quando eu fui morar fora, meus pais, eles ficaram tristes, mas eles não discutiram comigo, eles aceitaram. Só que assim, quando eu falei para eles irem lá em casa, aí minha mãe falou assim, vai ser difícil a gente ir. Só que na prática eu sabia que ela não queria ir. E aí meus irmãos conversaram comigo e me contaram, a mãe falou que ela não vai vir aqui. Se você quiser vê-los, é para você ir lá. Que ela não quer nem saber. Eu falei, eu já sabia que era isso, né? Mas eu sabia que minha mãe não ia falar isso diretamente para mim, mas eu já sabia que eles sentiam isso, né? E aí, na verdade, foi um arranjo que o Senhor fez para que os meus pais fossem lá em casa na época. E eu até estranhei, né? Porque eu sabia que minha mãe não ia, né? Depois que meus irmãos foram, eu falei, agora que ela não vai vir mesmo, né? Quem sabe daqui uns anos ela venha, né? Aí, no final, deu certo. Eles foram por um outro propósito, só que aí minha mãe falou pra mim, né? Ela falou que já estava pedindo um arranjo pro Senhor, né? Pedindo para que o Senhor movesse muitas coisas para que eu voltasse para casa, para que eu voltasse a ficar firme com o Senhor. E aí foi quando eles foram pedir perdão, né? Até foi um dia que choveu muito e eu e minha mãe, a gente sentiu que foi para lavar mesmo a alma, sabe? Então foi um perdão que abriu as portas de tudo na minha vida, eu senti, né? Entre o meu relacionamento com os meus pais, em todas as coisas. Então foi a partir dali que eu senti até que a porta da igreja se abriu para mim, né? Eu até falei isso no programa Quinta ao Vivo. Ninguém fechou a porta da igreja para mim, pelo contrário, mas era uma barreira que eu sentia como se eu não pudesse, como se eu não conseguisse vir na igreja. E a partir daquele momento, eu tirou um peso das minhas costas que eu nem sabia que tinha. Então, acho que em 1-2 semanas eu voltei a frequentar a igreja. Eu passei aí todo final de semana. Passei a orar e entregar mais a minha vida para o Senhor, e Ele começou a mover muitas coisas na minha vida pessoal, no secular, e me trouxe de volta para morar com os meus pais e a ficar firme na igreja. Coisa que eu já sabia que Ele queria, né? Eu só passei O Senhor teve que mover muitas coisas para eu entender que eu tinha que obedecer, e eu senti que era a última chance sobre aquele assunto específico. Amém. O Senhor, Ele sabe como fazer, né, os arranjos dEle para que nós possamos permanecer, ficar firme com Ele, né? Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos para reviver essas experiências, né? Para que você também possa ser identificado quantas coisas, né, nós fazemos e sabemos que que o Senhor não está aprovando. E aí, mesmo assim, Deus, com a sua misericórdia, né, Ele faz com que a gente volte para Ele e nos renova novamente. Então, fique conosco, nós já voltamos. Janela do Céu.